Mulheres podem ser pastoras? No vídeo de hoje eu quero tratar a respeito desse tema numa perspectiva bíblica e em uma aplicação não tão radical quanto nós costumamos ver aí pela internet. Claro que a intenção é passar de uma forma ponderada pontos contrários e pontos a favor a respeito dessa temática, para que a gente possa levantar um debate a respeito dessa questão. Muitas igrejas hoje já ordenam pastoras, e há também aquelas que são totalmente contrárias, mas a intenção é que a gente possa refletir sobre o papel da mulher no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e naquilo que a gente pode trazer como aplicação para os dias atuais. Antes eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, é muito importante a sua opinião. Eu acredito que a opinião de todos aqui vão com certeza trazer boas contribuições para alimentar esse debate. Então é uma oportunidade só para a gente poder parar, pensar, refletir e meditar a respeito da questão. O reverendo Augustus Nicodemos, em uma publicação da revista Ultimato, ele diz o seguinte: a Bíblia diz que a mulher foi criada junto com o homem à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm o mesmo valor diante do Senhor, sendo espiritualmente capazes na mesma proporção. A Bíblia nunca contempla a mulher como alguém inferior ao homem. É preciso que isso fique claro. A fala do reverendo Augustus Nicodemos, ela retrata uma realidade. As mulheres não são inferiores ao homem. Isso a Bíblia nunca diz em momento algum, no caso dizer que as mulheres são inferiores. Isso é um absurdo interpretativo. E há muita deturpação em relação ao papel da mulher nos dias de hoje. Quando Deus cria a mulher, Ele faz a mulher com um propósito de ser uma auxiliadora idônea do homem. E o papel de auxiliar não significa que ela esteja em uma posição inferior, mas que ela está em mesmo nível que o homem, mas no sentido de poder ajudá-lo e ele também ajudá-la naquilo que for necessário para que eles possam ter uma vida abençoada diante de Deus. Quando nós falamos do papel da mulher na sociedade, a gente pode observar, por exemplo, nos dias de hoje, as mulheres elas estão ocupando cargos de grande importância no meio da sociedade, sejam CEOs de grandes empresas, sejam mulheres empreendedoras, mulheres que hoje, muitas mulheres, é muito comum elas serem as principais sustentadoras do lar. Logo, o que a gente percebe é que a mulher hoje ela exerce um papel muito diferente do que acontecia nos tempos bíblicos. Então nós vivemos em uma situação, um tempo diferente do que acontecia nos tempos bíblicos. E essa é uma questão que também deve ser levantada e deve ser pensada. Eu vejo que a grande dificuldade em relação à questão da ordenação feminina, para muitos, é por causa do medo da teologia liberal. Teologia liberal que adentrou em muitas igrejas e trouxe graves prejuízos a várias denominações, levando igrejas a se perderem completamente, se desviarem completamente das escrituras. Logo, nós precisamos ter cuidado de nós não incorrermos para esse tipo de caminho, que com certeza é um caminho desastroso. Então, por causa do medo da teologia liberal, outros também por causa da influência do feminismo dentro de algumas igrejas, percebem na possibilidade da ordenação feminina um grande perigo às Sagradas Escrituras. Outros, por sua vez, usam da argumentação de que, olha, se nós ordenarmos mulheres hoje, no futuro nós estaremos ordenando homossexuais, que é um argumento que eu acredito que, na minha opinião, chega a ser leviano. Uma grande realidade é que as mulheres elas são capazes de desempenhar qualquer função de liderança. Elas são plenamente capazes disso. Um grande exemplo disso no Antigo Testamento, nós temos o exemplo da profetisa Hulda, que era uma profetisa importante no tempo dela e que era também alguém em quem o rei Josias consultava em momentos de necessidade. Mesmo havendo profetas também relevantes no tempo de Josias, ele preferiu consultar Hulda em vez desses profetas. Outro exemplo do Antigo Testamento é a profetisa e também juíza Débora, que também foi alguém que exerceu um papel fundamental na história de Israel do período dos juízes. Ela foi uma grande juíza que liderou Israel diante de situações de batalha, e em uma delas ela convoca Baraque, que é um homem que foi um grande líder militar,
E ela, ao convocar Baraque pede a ela que ela pudesse acompanhá-los na guerra, porque eles viam nela a direção de uma liderança espiritual e uma liderança também forte presente na guerra. Ela acompanha Baraque, eles vencem a guerra e ela exerce então esse papel de liderança como juíza de forma grandiosa nas mãos de Deus. O que a gente pode dizer é que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, das mais diferentes situações. Óbvio que por vivermos em uma sociedade que estruturalmente sempre foi patriarcal nos tempos bíblicos, nós vamos entender que o papel do homem sempre é de assumir as posições de liderança diante do povo. E o papel das mulheres normalmente é de auxiliar, de contribuir para que essas lideranças possam seguir o seu caminho. Quando a gente fala a respeito do Novo Testamento, há muitas mulheres que exercem papéis de liderança de forma muito forte, muito evidente, principalmente acompanhando o ministério de Jesus. Nós vemos Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que foi uma líder proeminente, foi a primeira que viu Jesus ressurreto. Além de Maria Madalena, nós temos Priscila, Febe, Lídia, que eram mulheres extraordinárias que fizeram um papel grandiosíssimo na obra do Senhor. Um texto que é muito utilizado a favor da defesa da ordenação feminina é o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Quando nós falamos de Júnias, para muitos, defendem a ideia de que Júnias era homem. Reformadores defenderam a ideia de que Júnias era homem. O próprio Lutero cita como companheiros do apóstolo Paulo. Porém, há algumas traduções mais antigas que dão a entender que Júnias poderia muito bem ser uma mulher. Antigos comentaristas defendem que Andrônico e Júnias eram um casal, um homem e uma mulher, e que eram proeminentes entre os apóstolos. O texto não diz que eles eram apóstolos, mas que eram figuras que se destacavam entre os apóstolos. Porém, uma coisa que a gente pode pensar aqui, uma possibilidade que a gente talvez possa utilizar: o fato de Júnias ser uma mulher e o fato de Júnias também ser uma apóstola. É interessante porque quando a gente olha para o ministério apostólico do primeiro século, nós vamos entender que haviam os 12 apóstolos que eram escolhidos por Jesus, mas também haviam apóstolos que serviam principalmente como missionários. Então, os apóstolos, a palavra apóstolo, ela tem o sentido de enviado, aquele que é enviado no sentido de cumprir uma missão. E digamos que Júnias de fato fosse uma apóstola. O que isso modificaria? Não há como nós defendermos usando esse texto bíblico para dizer que havia uma apóstola e por isso a ordenação. Porque nós vamos ver a seguir as orientações do próprio apóstolo Paulo dizendo a respeito de que o bispo ou o pastor, ele tinha que ser alguém que governasse a sua casa, marido de uma só mulher, logo representando que o ministério pastoral ordenado era algo que tinha que ser feito apenas por homens. O que nós podemos compreender é que não há como nós utilizarmos textos bíblicos para dar evidência à ordenação feminina. Os textos bíblicos não vão nos dar apoio concreto a respeito disso. O que nós podemos talvez utilizar, e muitas denominações utilizam, são contextos de uma leitura contemporânea. Respondendo à pergunta do vídeo, mulheres podem ser pastoras? Se nós formos responder essa pergunta na perspectiva de ministério ordenado, biblicamente não há apoio para isso. Se nós respondermos isso na perspectiva de ministério pastoral, nós compreendemos que mulheres são grandes auxiliadoras no ministério pastoral. Eu, como pastor, tenho a minha esposa que me auxilia no meu ministério, conheço diversos pastores que têm mulheres que desempenham papéis fundamentais no seu ministério. Logo, o papel da mulher como auxiliadora do pastor, ele é plenamente bíblico e pode ser trazido a uma realidade presente de forma muito fácil e muito tranquila. No que diz respeito à capacidade, existem muitas mulheres que pregam de forma muito abençoada.
claras, bíblicas, e também ensinam de forma muito capaz dentro da igreja. Logo, se a gente falasse de capacidade, com certeza as mulheres poderiam desempenhar qualquer função dentro da igreja, inclusive pastorado, se fôssemos levar pelo lado da capacidade. No que diz respeito à vontade das mulheres ser pastoras, toda a minha caminhada ministerial eu percebo que a grande maioria das mulheres que eu tive a oportunidade de pastorear, elas sempre dizem que elas não fazem a menor questão de ser pastoras e de que elas preferem se submeter à autoridade de um marido, de um homem que seja santo, ungido e ordenado para esse ministério. Elas não fazem a menor questão de ser pastoras, pelo menos a grande maioria das mulheres que eu conheço. Por fim, o que eu posso dizer é que geralmente uma mulher assume um papel de um homem quando um homem não cumpre o seu papel. E isso acontece em diversas situações, seja na Bíblia ou seja na vida. Muitas mulheres assumem papéis que são de homens porque muitos homens deixam de cumprir o seu papel. Certa vez, reverendo Dr. Valdir Carvalho Luz, ele disse que algo que o fazia pensar contrariamente à ordenação feminina é o fato de que o dia que as mulheres forem pastoras, os homens não vão fazer nada na igreja. E eu acho que eu posso concordar com o Dr. Valdir nesse aspecto, porque ele está correto. Em muitas igrejas nós conhecemos homens que só assumem posição porque não tem como eles fugirem disso. Então que a gente possa refletir a respeito do tema. Eu creio que todos esses aspectos colocados servem para que a gente possa pensar a respeito do papel da mulher na igreja, que é importantíssimo, mas dentro desse contexto compreender que elas têm capacidade para serem o que elas quiserem, mas cabe cada igreja e cada ministério avaliar biblicamente qual é o peso dessa decisão. E que, se você puder, se inscreva nesse canal, deixe a sua opinião aí, do que você achou desse vídeo, o que você acha desse tema. A sua opinião é muito importante. Um grande abraço, que Deus te abençoe.